Yeshua HaMashiach, Emanuel, Rei dos Reis, Redentor, Filho de Deus, são muitos os nomes dados a Cristo, assim como são muitos os supostos avistamentos do nosso Criador aqui na Terra. Conheça agora os momentos em que Jesus Cristo foi registrado por câmeras. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Muitos acreditam que Jesus se disfarça de ser humano de vez em quando e caminha entre nós pecadores. Em 91, a União Soviética chegava ao fim e a Bulgária se tornava independente de novo, passando a estar aberta ao comércio e à interação com outros países. Foi em 1993 que eles receberam pela primeira vez um grupo de cantores evangélicos dos Estados Unidos que fizeram uma apresentação lotada de cristãos que fez muito sucesso naquele ano. Em determinado momento, todos foram surpreendidos por uma mulher que estava na plateia e que tinha começado a gritar depois de ver um homem do seu lado. E o motivo? Fazia anos que ela era cega e não enxergava nada. Todos tomaram esse momento como um milagre vivido pelos cristãos do país que não podiam exercer sua fé. Porém, o mais intrigante aconteceu décadas depois, quando especialistas analisaram os fragmentos da gravação desse show e realmente encontraram um homem barbudo, muito parecido com a figura de Jesus, bem próximo de onde havia acontecido o milagre. Ou seja, foi essa pessoa que ninguém mais viu que uma mulher cega avistou naquele dia, e para muitos se tratava do próprio Jesus Cristo. Uma moradora da cidade de San Salvador de Jujuy, chamada Mônica Aramayo, estava caminhando na rua quando olhou para o céu e viu uma formação de nuvens idênticas a Jesus Cristo. Claro que Mônica não demorou para pegar seu celular e registrar o evento, tido por ela como uma manifestação divina, coisa que várias pessoas concordaram depois dela publicar as imagens. Muitos registros de nuvens com formatos divinos já foram feitos por aí, porém esse de Mônica chamou mais atenção pela perfeição e riqueza de detalhes. Perceba que o Nazareno está de braços abertos abençoando a cidade, parecido com o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Algo semelhante também ocorreu na Indonésia, quando vários cristãos se reuniram depois que o dia nasceu e uma formação idêntica a Cristo surgiu no céu em um tamanho gigantesco. Segundo relatos, todos que estavam presentes sentiram a presença de algo divino, como se estivessem sendo abençoados pelo próprio Filho de Deus. Em 2020, no meio da pandemia, os moradores de Magangue, na Colômbia, quebraram a quarentena depois que o tronco e os galhos de uma árvore formaram a figura de Jesus sem nenhuma explicação. Dezenas de colombianos se reuniram em torno da praça onde a árvore ficava e passaram horas rezando pedindo proteção contra essa doença. Um jornalista que cobriu o caso confirmou na época que a árvore sempre esteve ali, mas na noite do dia 29 de março, em um domingo, a vegetação simplesmente mudou de cor em lugares específicos, formando uma imagem semelhante à crucificação de Cristo. No dia seguinte, pela manhã, a formação milagrosa já havia desaparecido e não se formou mais desde então. Esse momento é tido como uma graça recebida pelos colombianos para abençoá-los e protegê-los nesse momento tão difícil. Após um tempo, a polícia chegou para dispersar a multidão, porém os próprios policiais ficaram maravilhados com o que viram e até pararam para rezar e tirar fotos. Na comuna italiana de Agropoli, um homem chamado Alfredo não era muito de usar as redes sociais, mas precisou postar o registro que fez em frente ao pôr do sol no Mar Tirreno. A maneira em que os raios solares se refletiram nas únicas nuvens que estavam no céu naquele momento formaram a silhueta perfeita de Cristo, com os braços abertos, que durou alguns poucos minutos. O homem afirmou que se sentiu tocado pelo que viu e que por isso quis espalhar a imagem para o máximo de pessoas possíveis, como se fosse algum tipo de missão, e foi o que ele fez, com a foto viralizando e tocando o coração de diversas pessoas ao redor do mundo.
Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, existe um memorial em homenagem às vítimas do 11 de setembro, e enquanto visitava o local em 2016, um homem tirou a foto que rodou o mundo, já que no topo do canhão de luz foi possível ver uma silhueta que parecia ser Jesus. Segundo o dono do registro, Richard McCormack, ele tirou várias fotos, mas apenas em uma apareceu o Redentor. Ele afirma categoricamente que não existe nenhuma edição na foto que já foi submetida a testes e até hoje ninguém consegue explicar o que estava no topo do feixe de luz naquele dia. O atentado é até hoje lembrado como uma das maiores tragédias da história mundial e que por isso muitos acreditam que nesse momento era o Todo-Poderoso aparecendo para confortar o coração de todos aqueles que perderam um ente querido. Mas e aí? Você acredita que se tratou de um milagre ou apenas uma grande coincidência? Essas fotografias foram tiradas por uma mulher que estava em uma viagem quando uma tempestade se formou, gerando uma enorme turbulência na aeronave. Ela conta no seu relato que todos os passageiros estavam apavorados, além do avião estar chacoalhando de maneira assustadora. Foi aí que ela viu uma senhora quieta no meio do caos, de cabeça baixa, orando, e ao se aproximar dela, pediu permissão para rezar junto. O mais impressionante é que momentos depois, por mais que a tempestade continuasse, a turbulência diminuiu, a ponto da mulher conseguir pegar sua câmera e registrar algumas fotos da janela. Quando finalmente revelou as imagens, percebeu a presença de algo que ela jura ser Jesus Cristo, o mesmo que protegeu seu voo. São vários os vídeos de estátuas se mexendo, porém poucos possuem a imagem tão boa quanto esse que irei mostrar. Gravado em 1992, esse registro mostra uma estátua de Jesus em uma espécie de caixão, porém o objeto simplesmente parece se movimentar por conta própria. O movimento é bem sutil, como se fosse um suspiro. A gravação tem mais de 30 anos e já passou pelas mãos de vários especialistas. Porém, todos afirmam que não há nenhum tipo de edição no vídeo, até porque na época não dava para fazer modificações com tanta perfeição de forma caseira. Por isso, muitos consideram esse um dos vídeos mais importantes de manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2021, um morador da cidade de Cali, na Colômbia, fez a foto desse homem sentado embaixo de um pé de manga, com a aparência idêntica à de Jesus, usando uma túnica. O misterioso homem conversava com um policial. O Tira disse que o cara pediu água e nada mais, e depois de beber começou a rezar fervorosamente, fazendo com que várias pessoas se reunissem ao seu entorno. Quem estava lá na hora afirma que uma sensação de paz tomou conta do ambiente no mesmo instante. Porém, ao terminar, as testemunhas relataram que ele se levantou, dizendo algumas palavras e foi desaparecendo aos poucos, deixando todo mundo com a certeza de que estavam na presença de Cristo, sendo um verdadeiro milagre. Essa é a única foto feita do homem que desapareceu embaixo da mangueira, mas quem estava lá no dia jura de pé junto que foi uma visita do próprio Filho de Deus. Mas será mesmo? No Alabama, uma americana olhou para o céu e imediatamente pegou seu celular porque estava vendo alguém se movimentar entre as nuvens. Exatamente no único lugar onde é possível ver um pouco de sol, dá para perceber que alguma coisa se mexe como se caminhasse sobre as nuvens, até desaparecer por completo. A moça que filmou tudo ficou perplexa com o que estava diante dos seus olhos. Segundo a mesma, fazia anos que ela se desviou da igreja, mas após o episódio resolveu se firmar na fé e nunca mais abandonou. Será que foi uma mensagem vinda direto do céu? Somebody say something. Look at that hole right there in the sky. Look at that hole right there in the sky. Hey Lisa, how you doing? Look at that hole in the... As missas e cultos no México são bem diferentes do resto do mundo, pois acabam incorporando elementos da rica cultura em decorações e até nos louvores. Porém, uma estátua acabou chamando mais a atenção dos seguidores durante uma live
do que o lindo sermão que estava sendo feito pelo padre. Nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes. Canto de salida, cantamos ahora canto de salida, con alegría, con esperanza, le cantemos al Señor. A mão dessa imagem gigantesca desce alguns centímetros, logo depois que o reverendo faz sua reza. A missa estava sendo transmitida ao vivo e quem estava em casa reparou nessa movimentação sem explicação. Há quem diga que ela poderia ser feita de plástico e que por isso um dos braços pesou e caiu, mas se fosse esse o caso, não teria continuado caído. Outros comentários sugeriram que se tratava de um robô, ou até mesmo uma pessoa real que fez algum truque apenas para chamar a atenção da internet. Porém, eu particularmente não acho que essa seria a conduta de uma igreja séria como essa. Porém, para a maioria, se trata de uma manifestação divina. Mas e aí, o que você acha disso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!